Estrutura modular, subdividida, sempre lógica aritmética, e depois vai ser completada com aquelas rosáceas. Em São Sebastião de Mante, uma obra que ele não acaba, há também aqui um outro estudo para a resolução da fachada, menos feliz, mas é um caso de uma planta central, também baseada numa modulação muito geometrizada. Por exemplo, ele tem, na carta que ele escreve ao Matteo di Pasti, nesta carta que aparece aqui, o cerco, quando contestam sobre a maneira de fazer a fachada, ele escreve assim: quanto àquilo que me dissestes, que o Maneto, qualquer, diz sobre as cúpulas, que têm que ter o dobro da altura, que têm de largura, portanto, a referência às cúpulas apontadas góticas, aos arcos góticos, pela minha parte, diz ele, eu tenho mais fé nos homens que construíram as termas e o panteão, portanto, a referência aos antecedentes romanos, e todos esses nobres edifícios, do que tenho nele, esse tal Maneto, que era um construtor de Rimini. E muito mais na razão do que em qualquer homem. Portanto, este texto é muito sintomático deste ambiente mental do Renascimento. Tem mais confiança nessas obras antigas do que nas modernas e muito mais narração do que na tradição. É isto que ele está a dizer em suma. E esse vai ser também o problema pelo qual São Sebastião, um espaço muito limpo e muito proporcionado, quase um espaço burlesco, não é? Os seus interiores, mas uma cúpula de maiores dimensões e mais baixa, um espaço tudo somado é mais equilibrado. E ele também mandou fazer aquela... Aquilo não, provavelmente não. Esta obra foi só desenhada por ele, praticamente não fez nada. Portanto, a única coisa que nós podemos perceber daqui dele é a geometria, digamos. Mas aquilo é um elemento novo, não é? Não percebi. É um elemento novo, digo, não era antigo, não. Mas andando, sim. Não sei. Recupera. Ok. Não. É de forma vulgar, não é? Tudo igual, assim desta forma. É a tribuna dos donatários. Lealdade é nada. Acho que é fantástico o exemplo. Esta igreja de São Sebastião, quer a igreja de São Sebastião, quer a igreja de Santo André, significam já, vejam que há uma completa ausência de colunas. Portanto, ele já não entende a coluna romana como decorativa da fachada. E implica uma mudança decisiva na concepção da arquitetura, uma nova teorização que vai para lá daquilo que foi dito na reedificatória. Há uma recusa do compromisso de unir a coluna e o muro, compromisso que assumiram tantos arquitetos renascentistas, em favor de uma arquitetura mural e uniforme. Contudo, do mesmo modo que antes o seu pensamento continuava centrado nos antigos, o que agora se propunha era como fazer que a sua obra respondesse às necessidades modernas. Isto diz o Whitcover relativamente a esta obra. Santo André, outra maneira de resolver o problema da fachada, continua a tentar várias possibilidades de resolver isso, mas nós percebemos aqui que temos uma igreja já, que é uma igreja moderna, quer dizer, uma igreja de uma nave só, capelas laterais fechadas, uma abóbada de cruzeiro e um espaço que serviu de modelo depois ao Jesus. Portanto, ele inventou esta planimetria, que depois será uma planimetria recorrente em todos os arquitetos tridentinos. Não
não há colunas, não há separações, não há naves, este espaço completamente uniforme. Depois vai ser, quer dizer, de facto, o Alberti inventou uma série de tipologias para a resolução de problemas, quer das naves, quer das igrejas de nave central, quer as igrejas em aula, que depois serão usadas no contexto tridentino, quer nas fachadas. E disso somos muito devedores, de facto. Santo André é desenhado só 2 anos antes de Alberti morrer, em 1470. O edifício não foi iniciado até 1472, data da sua morte, portanto ele só faz o plano. A maior parte da igreja só foi completada no século XVIII, portanto a estética dela de facto é bastante contemporânea. A fachada, como está hoje, só foi construída como se pretendia até ao tímpano. Portanto, depois, a partir daqui para cima, isto é desenho dele, a partir daqui para cima não foi completado. Era uma ideia diferente do tempo, mais a ideia de arco de triunfo. O interior em Santo André é o interior que é relevante. Há a abolição das naves laterais, pequenos e grandes espaços de capelas alternativas, portanto vejam este ritmo que ele aqui cria, que é um ritmo que, vejam como esta questão dos ritmos na nave são muito importantes, não é? Se forem só tramos pequeninos, como estão aqui, acelera o movimento para chegar até lá à ponta. Se forem só tramos grandes, como aqueles grandes tramos que estavam na capela de Santa Maria Novella, o espaço fica parado, e, portanto quase não dá vontade de avançar, sobretudo se as unidades forem públicas. Isto aqui é qualquer coisa intermédia entre isso, não é? Porque há uma curiosidade que nos faz andar e depois parar. Este ritmo A, B, A, faz-nos avançar um bocadinho, depois parar, depois avançar um bocadinho, depois parar. Portanto, torna-se de facto uma igreja mais rica, mais intensa, um espaço mais intenso. Pronto. Portanto, só chamar a atenção para esta evolução da composição das fachadas. Não, esta ainda é a fachada de Santo André. A maneira como está estruturado. Todos estes ritmos que são característicos. O seu interior, a modulação do seu interior. Portanto, sempre o mesmo tipo de lógica. Isto não é possível fazer com todas as igrejas, entendam? Quer dizer, há outras igrejas, portanto, o que é importante sublinhar é que estas igrejas têm uma lógica de composição, digamos, podemos dizer matematicamente, por números naturais, por números inteiros ou por frações desses números inteiros, não é? Mas isto é uma coisa nova, porque se as igrejas têm uma regra matemática, muitas vezes essa regra matemática é feita normalmente e com muita frequência, por exemplo, em Bramante já o é feita com base em traçados que dão origem a números irracionais, a números que são raiz de 2, ou raiz de 3, ou raiz de 5, ou raiz de não sei o quê. Portanto, esta estrutura modular é como que há uma espécie de tomada de posse da lógica construtiva da coisa. E, portanto, é outra vez uma manifestação de um antropocentrismo. E esta lógica, ao contrário da outra, é uma lógica perceptível. A outra não é propriamente perceptível. Esta sim. E, portanto, outra vez, é como se a própria harmonia ou o próprio desenvolvimento se tornasse evidente na forma. Deixem-me só chamar-vos a atenção. Portanto,
vejam que há uma evolução da fachada de São Francisco de Rimini para a fachada de Santa Maria Novella, e depois uma ruptura e as fachadas de São Sebastião e Santo André. Talvez isso valha a pena ser visto, porque isso... deixem-me só mostrar. Portanto, a fachada de Santo André, do Templo de São Francisco, baseado no arco de Constantino, não é? Com a dupla voluta que depois é acrescentada, já deveria ter sido pensada para São Francisco, mas depois é acrescentada para Santa Maria Novella, e que servirá de base. De facto, este será um modelo recopiado. Um primeiro nível horizontal e um segundo nível superior que tem estas volutas laterais. E depois, não vou perder tempo com isto, e depois duas outras experiências, que são a fachada de São Sebastião, em que ele tenta este cruzamento do tímpano, esta ruptura em que o arco triunfal corta o tímpano, e a outra fachada, também da mesma espécie, mas que já não corta, de Santo André. Alberti ele tem uma grande obra e passa por momentos que são propriamente os momentos que caracterizam quase toda esta evolução do século XV, do 400. Primeiro, há um enfoque mais emocional, que se nota, por exemplo, no interior do templo malatestiano. Depois, há um enfoque mais arqueológico. Depois, há uma subordinação da autoridade clássica à lógica estrutural do número. Portanto, há já um progresso que já é um dado, já é um acrescento de 400, ou seja, a lógica do número sobrepõe-se às imagens clássicas, e depois finalmente há uma ultrapassagem final disto tudo para entrar numa lógica outra vez mais pessoal. Recusou a arqueologia e a objetividade e utilizou a arquitetura clássica como um armazém em que se forneceu dos materiais necessários para uma planificação livre e subjetiva da arquitetura moral. E isso é o interior, por exemplo, de Santo André. Não é? Portanto, aqui assim, as regras, já não há propriamente nem só a lógica do número, porque isto não é a mesma modulação constante que acontece, por exemplo, feita pelo Brunelleschi. Não há só as regras clássicas, portanto, aqui já há uma maturidade da arquitetura. Este processo de crescimento é um processo muito característico do século XV e do século XVI, 400 e 500, e que o Alberti, ele próprio, percorreu. Alberti foi provavelmente o único arquiteto que passou por estas fases. Só Palladio, um século depois, dará um contributo semelhante e de tal intensidade. Depois, vou-vos mostrar. Desculpa, ver isto outra vez. O Leonardo da Vinci. O Leonardo da Vinci não faz propriamente arquitetura, quer dizer, é possível que ele tenha dado um conselho ao outro, mas não faz propriamente arquitetura. Tem este valor, como eu vos disse, de introduzir a questão do desenho, que eu já vou comentar. Estão a ver? Secção, desenho disto de cima, e vejam o que ele diz. Vamos ver isto com isso. No 452, 1519. Portanto, com o meu desenho, conhecerás cada parte. Portanto, há aqui esta introdução do desenho como processo de projeto, é também uma inovação do Renascimento. Provavelmente uma das principais inovações do Renascimento. Antes, os desenhos eram feitos em obra. Quer dizer, não havia propriamente desenhos. O desenho era riscado no chão.
havia menos erros, no sentido, havia maior, por causa do desenho ser feito no chão, o que é que existia? As pessoas tinham a direta experiência daquilo que estavam a fazer. Portanto, do ponto de vista da espacialidade, havia menos erros. Mas, ao mesmo tempo, também havia menor possibilidade de inovação. Porque, uma vez a coisa desenhada, se um tipo tinha outra ideia, não podia deitar tudo abaixo e fazer de novo. Enquanto se um tipo está a fazer desenhos, risca uma coisa, não gosta, machuca, faz outra. E vai pensando sobre isso. Portanto, esta introdução do desenho como método-projeto é, de facto, um dos aspectos metodológicos principais da arquitetura do Renascimento e um fator que, por um lado, que é normalmente isso e só isso que é enfatizado, vai facilitar grandemente a criatividade. E, portanto, o arquiteto começa a ser visto como um poeta, como um escritor, como aquele que vale pela sua arquitetura, pelo seu poder mental, como os outros artistas. Mas, por outro lado, atenção, quer dizer, isto vai criar grandes problemas e grandes problemas à arquitetura contemporânea, porque começa a haver a tentação dos arquitetos para avaliarem o seu projeto pelo desenho e não pela experiência da habitação da obra, não é? Portanto, isto vai ser altamente problemático, sobretudo no século XX, quando a tecnologia construtiva se torna, quando o preço da mão de obra e o preço dos materiais se tornam elevados e, portanto, a tecnologia construtiva pode-se fazer tudo e pode-se fazer depressa. Portanto, uma vez riscada a coisa, se está mal riscada, acabou-se. Diz o Leonardo da Vinci. Portanto, com o meu desenho, conhecerás cada parte e cada conjunto através da demonstração de 3 vistas diferentes de cada parte. Porque quando... Ele está a falar sobre os desenhos anatómicos que fazia. Porque quando vires algum membro pela parte da frente, com qualquer nervo, tendão ou veia que nasce do lado oposto, e for mostrado o mesmo membro virado de lado ao direito, é como se tivesses esse membro na mão e o virasses de um lado e do outro até tomares pleno conhecimento do que desejavas saber. Já estão os desenhos de que o Vitrúvio já falava, as 3 representações de que o Vitrúvio já falava. Secção vertical, vista horizontal e perspectiva global das coisas. Portanto, não é original. O que é original é a generalização disto. E assim, do mesmo modo, traz à frente dos teus olhos 3 ou 4 representações de cada membro, em diferentes vistas, de maneira que ficarás com um verdadeiro e pleno conhecimento do que queres saber da figura do homem. E tu, que dizes ser melhor observar um exame meticuloso do que ver esses desenhos, dirias bem se fosse possível ver todas estas coisas que se demonstram no desenho numa só figura, na qual, com todo o teu engenho, não verias e não tomarias conhecimento, senão de algumas poucas veias, das quais eu, para conseguir ter um conhecimento verdadeiro e pleno, desfiz mais de 10 corpos humanos. Destruindo todos os membros, separando em pequeníssimas partículas toda a carne que se alojava em torno dessas veias, sem ensanguentar, a não ser com um sangramento mínimo das veias capilares. E um só corpo durava tão pouco tempo que era preciso proceder sucessivamente em vários corpos para completar todo o conhecimento, o que repetia 2 vezes para ver a diferença. O tipo era meticuloso. Mas estão a perceber, quer dizer, Leonardo vale muito, do ponto de vista da arquitetura, e ele conviveu em Milão com o Brunelleschi e sobretudo com o Bramante, vale muito por esta introdução do processo de desenho no processo de projeto. E depois exemplifica com estes desenhos. Vejam, estes desenhos, não é credível que ela tenha construído isto, para não termos conhecimento, mas há, a mostrar-vos aí a seguir, algumas igrejas que são muito parecidas com esta estrutura modular que se vai acrescentando. Aqueles 3 vistas, disse, acho que o nome não percebi. O Vitrúvio. Sim, do Vitrúvio, sim. Havia a secção. A vista de cima, a vista de frente ou a secção, e depois aquilo que ele chama a escenografia, que é uma vista em perspectiva. Portanto, já não é uma escenografia, com SC. Portanto, já não é uma vista, já não é uma projeção, em geometria nós chamamos, já não é uma projeção cilíndrica, é uma projeção paralela, portanto, já não é uma projeção em que os raios são paralelos entre si, como uma planta ou como um alçado,
é uma projeção cónica, que tem a ver exatamente com a perspectiva, e que o Vitrúvio não conhecia as regras, mas era aquela coisa que era semelhante à visão humana que as pessoas tinham. Eles tentavam aproximar o mais possível. Portanto, cá estão os desenhos. E São Lourenço terá sido um dos projetos dele, embora não terminado. Deixa-me ver como é que eu pus. Portanto, ele trabalhou em Milão. Chegou em Milão em 1482, ficou lá até 1499. Faz o modelo de barro do monumento do Sforza, a última ceia e pesquisas de anatomia e outras pesquisas científicas. Também várias séries de desenhos de igrejas de planta centralizada. A aproximação anatómica é aplicada por Leonardo à arquitetura. Desenhos em perspectiva, olho de pássaro, além de plantas. Nunca constrói nada. Os seus desenhos influenciaram, e aqui é a importância dele, os seus desenhos influenciaram muito Bramante. Leonardo e Bramante foram muito influenciados por edifícios antigos de Milão, nomeadamente por São Lourenço. Cá está. Este não é de Deus. Eu sabia que ele não tinha construído nada. Micheloso, mostro só, são arquitetos menores, mas nesta efervescência, quer dizer, o 400 é uma coisa sobretudo que acontece fora de Roma. O 500, o 500 é que já vai, depois o Bramante, no início, logo em 1502, vai para Roma e começa a fazer lá as coisas e, portanto, começa a haver aquela efervescência. Mas antes disso, andamos por Florença e, sobretudo, Milão, portanto, pelo norte de Itália. Vejam, é uma estrutura que isto deve muito ao modo de fazer do gótico, chamado gótico ambrosiano, gótico nem é lombardo, nem ambrosiano, gótico lombardo, com o uso do tijolo e com estes pequenos elementos, mas a estrutura interna é muito parecida com a estrutura do Colenso, da Capela Pazzi de São Lourenço, da Igreja de São Lourenço. Sangal, Prado é ao pé de Veneza, portanto também ao norte, uma estrutura ainda mais simples, cruciforme. E aqui, outro aspecto importante que começam a perceber é exatamente este esforço de antropocentrismo, é difícil justificar porquê, mas aquilo que é evidente é que grande parte das igrejas construídas por estes arquitetos conceituados e conhecidos da época do Renascimento são igrejas de planta central. Portanto, são igrejas que têm qualquer coisa de inadequada à liturgia. O próprio Paládio vai notar exatamente isso. Quer o Paládio, quer o Bramante vão notar exatamente isso. Quer dizer, que as formas que são perfeitas, sobretudo o Paládio, que já escreve a seguir ao Concílio de Trento, ou durante o Concílio de Trento, ou naquele fulgor do Concílio de Trento, já é 600, diz as formas que são perfeitas são as formas de planta central. Mas essas formas são inadequadas à liturgia. Aliás, ele não, quer dizer, não se sabe se ele diz isto a sério ou contrafeito. Não é? O facto é que ele faz as suas vilas, o Paládio, veremos isso depois, faz as suas vilas sempre com planta central, sempre segundo harmonias, neste caso são harmonias melódicas, que são mais complexas, harmonias melódicas muito estritas e muito pensadas. Quando se trata de fazer igrejas em Veneza, faz igrejas sempre de planta longitudinal, nunca de planta central. Esta igreja do Micheloso, não, esta é do Sangal, não é? Sim, Juliano Sangal. Há uma família de Sangalos. Juliano Sangal, depois Giovanni Sangal o Velho, Giovanni Sangal o Novo, eram todos tios e primos, com franqueza de
sei que eles eram familiares, mas não sei os graus que foi isso. Bramante. Bramante, vamos ficar por aqui. Vamos até Bramante, São 7. Vamos até Bramante, em Milão, que faz esta obra extraordinária, que é Santa Maria Presso San Sátiro. Olhem para isto. Estão a ver isto? Agora, os seus arquitetos, os seus padres não nos façam esta coisa, mas os seus padres, isto não é um erro. Olhem para a planta. Estão a ver? Isto é um trompe-l'œil. Olhem para baixo. É um efeito perspético que ele cria. Não é? Ele não pode. Isto é uma igreja antiga. A ermida, digamos assim, de San Sátiro. Depois querem construir uma igreja ao lado e não há espaço para a capela-mor. Então ele cria aquela capela-mor fingida com trompe-l'œil. Esta quer dizer, também é preciso dizer isto, não é? Este é um dos sítios, é muito interessante, quer dizer, é uma experiência que nunca me sai da memória. Entrar no Duomo de Milão, que é gótico pleno, e depois ir aqui a San Sátiro. E a experiência é completamente diferente. Quer dizer, quando a gente entra no Duomo de Milão, digamos assim, como se estivéssemos a ouvir o Requiem do Mozart, do Dies Irae, portanto, aqueles gritos, aquela tensão toda, aquela que quase que dá vontade de chorar, um tipo fica nervoso, tem palpitações, etc, etc, etc. Quando chega aqui a São Sátiro, a Santa Maria Presso San Sátiro, portanto, a obra é ao contrário, quer dizer, é uma paz, como se nós estivéssemos a ouvir um concerto de música de câmara de... Pedro de Cristo. Sim, mas qualquer coisa bastante tranquilizante, estão a perceber? Bastante suave, quase. Música de elevador. Não, mas pronto, também não é música de elevador. Agora, é extraordinário, porque não se percebe aqui, não vos consigo dizer aqui, mas a secção é um retângulo todo. Portanto, é um retângulo perfeito. A gente entra e quase que apetece não mexer-se, porque qualquer movimento nosso perturba o espaço. Quer dizer, a gente entra e quer ficar parado, mas fica parado, sente-se bem parado, estão a perceber? Quer dizer, há uma tranquilidade, há uma paz, há um equilíbrio verdadeiramente que faz com que a gente não... É ao contrário do Duomo. O Duomo fica o coração aos saltos. E aqui é ao contrário, quer dizer, quase pedimos ao coração para não bater, estão a perceber? É muito engraçado, porque é o espaço que faz isto. E tem muito a ver, já não tanto com as secções, mas mais com, portanto, já não tanto com a organização planimétrica da coisa, mas mais com a organização em termos de secção, com o desenho da secção, o equilíbrio da secção, que tem a ver exatamente com o retângulo todo. Esta igreja já é medievista ou não? Não. Isto ainda é início da década de 70. Portanto, ainda estamos em renascimento pleno. Quer dizer, estamos no... Quer dizer, é difícil dizer é maneirista ou maneirista, isso é um juízo mais subjetivo e é um juízo estilístico, não é? Agora, o que se passa é que isto é em 400, portanto, e é em Milão, não é Roma e não é século XVI, é século XV em Milão. Já é uma erudição. É uma erudição, não é? Sim. E vejam, as estruturas que ele usa, para os arquitetos que sabem desenhar isto, portanto, estes arcos assim, este que tem a ver com o rebatimento da diagonal, estão a ver? O rebatimento da diagonal remete para o retângulo, que não é o retângulo de ouro ainda, porque isso seria o rebatimento da diagonal do retângulo que é do meio quadrado, portanto, aqui é o rebatimento da diagonal do quadrado, remete para o retângulo raiz de 2, mas já é um número irracional. Não é? Portanto, isto é raiz de 2. Portanto, 1 mais 1 são 2. E a diagonal, segundo o teorema de Pitágoras, é raiz de 2. Raiz de 2 é 1,414, etc, etc, etc. Portanto, este retângulo tem a proporção de 1 por 1,414, etc, etc, etc. Portanto, 1 por raiz de 2, não é? Portanto, aqui está sempre a repetição desta planta de raiz de 2. E depois, a secção também tem este retângulo de raiz de 2. Também é um retângulo abaixo de raiz de 2. Isto dá, como vos disse, uma experiência de quietude que é qualquer coisa nunca vi no outro lado.
por ali há, estão a ver, esta criação desta ilusão. Depois a sacristia, que tem uma outra característica do bramante, que é esta amplificação do espaço, como se o espaço pulsasse para fora dele, não é? Estas conchas que ele abre. Outra obra em Milão, também do bramante, é Santa Maria delle Grazie, onde ele tem esta nave contínua e depois vai sobretudo introduzir aqui este grande corpo central. Esta é uma planimetria que depois será repetida pelo Palladio. O Palladio vai usar depois este tipo de estrutura, portanto, uma nave, uma grande abóbada de cruzeiro onde se passa a celebração e o ábside onde estão os monges daquela congregação. E este, outra vez, é um espaço que eu sinto um bocadinho mais desproporcionado, mas é um espaço muito geometrizado. Portanto, uma secção quadrada, com um arco por cima e depois outro arco de volta perfeita por cima. Um espaço muito geometrizado, muito puro nas suas relações. Estão a ver aqui? Portanto, meio retângulo, um bocadinho a reprodução daquela geometria que nós já tínhamos visto no Brunelleschi. Eu só um exemplo aqui em Santo Ambrósio, também em Milão, deste desenho e a praça do Caldo de German, este desenho muito que vai buscar, vejam como eles prestavam atenção uns aos outros, é uma coisa porque a composição do arco da fachada é semelhante à do Brunelleschi. Estão a ver? O mesmo tipo de desenho. Pronto. Acho que hoje ficamos por aqui. Depois continuaremos com o bramante. Alguma dúvida?